Nós já estudamos, né, sobre o descobrimento do Brasil. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. E ele veio da onde? Portugal. Como? Portugal. Como? Ele veio de Navio, né? De caravela. Não era de caravela? Sim. Ah, e aí o Pedro Álvares Cabral veio. Pedro Álvares Cabral veio. E aí, quando ele chegou aqui, ele começou a avistar, né, lá do navio dele, grandão, o que tinha aqui no Brasil. E o que tinha aqui no Brasil? Índios, que mais? Natureza, animais, né? Fica olhando, Pedro. Como se fosse a Arca de Noé. E aí, o que ele fez? Ele escreveu cartas para Dom João VI. Dom João VI escreveu cartas para Dom João VI, que estava lá onde? Portugal. Dizendo as coisas que existiam no Brasil. Bom, então o Dom João VI lá em Portugal ficava sabendo, né? Ficou contente com o que estava acontecendo aqui, o que Pedro Álvares Cabral descobriu. Mas Dom João VI lá em Portugal devia dinheiro para Napoleão Bonaparte. Porque o Napoleão Bonaparte era imperador, na época, era imperador da França. E Portugal pedia dinheiro emprestado pro Napoleão, lá da França. Só que Dom João achava que era muito esperto, né? Não, a gente vai embora, falou pra mulher dele, pros filhos, pro Dom Pedro. Falou pro Dom Pedro I. Cheguei. Pro Dom Pedro I, né? Falou pro Dom Pedro I, vamos pro Brasil. E aí, o Napoleão só de olho, né? O que será que vai acontecer com a família real de Portugal? O Dom João VI e o Dom Pedro I, então, resolveram ir embora pro Brasil, de Portugal pro Brasil. Bom, depois disso, e aí foram embora. E o Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I e neto de Dom João VI, junto com a mulher, os filhos e sobrinhos e a parentada toda, foram pro navio e vieram embora do Brasil. Bem faceiros, né? Chegando aqui no Brasil, viram a riqueza toda, fizeram os índios de escravos, porque aí os índios tinham que pegar coisa, o ouro, né? Tudo que tinha de bom aqui, porque eles tinham que mandar, Dom João VI tinha que mandar o dinheiro para Portugal. E o Napoleão só, né? De olho. Ó, tá vindo coisa. E eles aqui no Brasil, bem parceiros. Tá pensando assim? Lá pelas tantas, Napoleão disse assim: só um pouquinho para Dom João VI, tem que me pagar. Como é que é essa história? Vai ganhar dinheiro, encher o bolso e daí aí não vai me pagar? Né? E aí Dom João VI disse assim: eu fora, eu não vou pagar nada. E passou o cargo dele, que mandava no Brasil, para Dom Pedro I. Certo, né? Esperto. Agora Napoleão te resolve com Dom Pedro I. E o filho de Dom Pedro I, que era o Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos na época. Como é que ele... Imagina se Dom Pedro fizesse a mesma coisa que Dom João VI.
Como é que Dom Pedro II, com 5 anos de idade, ia comandar o Brasil? Vocês imaginem uma criança de 5 anos sendo... Nossa, tem que tem que ter 2 cérebros. Pois é. De 2 mil. Como é que ele ia fazer, né? Mas a coisa estava pesando. E Napoleão dizia para Dom João VI e Dom Pedro I. O que ele dizia, Rijuan? Tava perdendo pra mim. O que ele dizia? Não sei. Paga o dinheiro que me deve. Era isso que ele dizia. Né? E a coisa foi indo. 1 ano, 2 anos, e foi indo, né? Quando chegou num determinado tempo, não teve mais saída para Dom Pedro I. E aí Dom Pedro disse assim, não, agora, né, vou ter que fazer alguma coisa, porque eu tô sendo pressionado por Napoleão, tenho que pagar a conta, tô dependendo, o Brasil na época dependia de quem? Qual país? Portugal. Se eu, aí ele pensou, se eu ficar independente de Portugal, eu não preciso pagar o Napoleão. Viu? Como ele é esperado? Eu e meu pai, não sei com meu pai. Viu? Aí, o que ele fez? Dom Pedro, né? Tava todo mundo sendo pressionado, o que ele fez? Vou fazer a independência do Brasil. Vou declarar que o Brasil não precisa mais mandar dinheiro para Portugal. Aí, como ele estava, né? Ele tinha os súditos dele, tinha os empregados lá, né? Que começaram a dizer, Dom Pedro, né? Proclama a independência. Tem que proclamar. E o Dom João foi para Portugal. E aí Dom Pedro não tinha saída, né? Eu vou ter que proclamar, porque senão Napoleão ia invadir Portugal. Porque era guerra, né? Ele declarou guerra e aí invadiu Portugal. Tá? É, vai, dá volta aqui na frente. Dom Pedro, e daí, né? Volta, vem. Volta lá pra trás. O seu cavalo, né? Foi até com as pessoas. Isso conta os livros, né, gente? E ele foi com o seu cavalo lá no Rio Ipiranga, em São Paulo. No Rio Ipiranga. Agora volta aqui. Agora volta aqui pra frente. Deixa o cavalo e pega a espada. Ele veio. O cavalo ali passado. Chegou na frente. Chegou lá no Rio Ipiranga junto com os empregados deles todos, né? A cavalo. Levantou a espada. Só Dom Pedro levantou a espada e disse: independência ou morte? Independência ou morte? E declarou então que em 7 de setembro de 1822 que o Brasil não era mais dependente de Portugal. Não era mais. E aí se safou, né, lá da dívida de Napoleão, e, né, e Napoleão disse assim, bom, agora, né, vou ter que cobrar de Portugal. A família real, Dom João VI, a mulher, foram de volta, né, voltaram lá para Portugal e Dom Pedro II, Dom Pedro I, então, começou a governar o Brasil. Só que ele era pressionado pelos que tinham dinheiro, pros donos de fazenda, né, porque na época daí as pessoas começaram a arrecadar. Os portugueses vieram, tomaram conta e começaram a tomar conta das terras e ter fazendas e tudo mais. Começaram a pressionar Dom Pedro, porque os impostos eram muito caros, eram muito altos. As pessoas tinham que pagar muito dinheiro para Dom Pedro I. E aí ele foi pressionado. O que ele fez? Mas Dom Pedro II, lembra? Foi passando. Na época que Dom
Dom Pedro I assumiu, ele tinha 5 anos. Mas o tempo de governo do Dom Pedro I foi até que Dom Pedro II completou 14 anos. Uou! Quantos anos deu de governo de Dom Pedro I? Ele tinha 5. 9 anos. Até 14? 9 anos, né? 9 anos se passaram com Dom Pedro I no governo. 9 anos. Aí, né? Como Dom Pedro também ficou morto de medo dos que tinham dinheiro aqui no Brasil, né? Porque ele estava sendo pressionado também. O que ele fez? Abdicou do cargo. O que abdicou? Passou, né? Passou o cargo. Passou o cargo para Dom Pedro II, que começou a governar o Brasil. Começou a governar o Brasil e começou a controlar todo mundo. Só que com 14 anos ele vai governar. Ele teve que convidar algumas pessoas Pra ajudar ele. porque como é que ele ia, né, decidir as coisas se ele era menor de idade? Era proibido, né? Era proibido, mas ele tinha que ficar, né? Porque ele tinha que dar continuidade. Dom João VI, Dom Pedro I, e tinha que dar continuidade à família real. Vocês viram? Que coisa? E assim o Brasil está até hoje, né? Todas as caras. Devendo, Sério? com dívidas, claro. Impostos caríssimos. Os impostos caros. Desde a época de quem? Dom João VI, que já devia dinheiro para Portugal. Por que tu paga isso? Certo? Agora nós que estamos em dívida. Entenderam a história? Muito bem, parabéns para a família real. Independência mate! Independência mate! Não precisa ser independência mate, pode ser qualquer coisa. Kelly, tu agora? Vai. Vai bem então. Vai lá. A Priscila vai então? Então tá, a Priscila vai. Vai. Mais alto. Ah, bom. Grita qualquer coisa. Ufa! Ah! Vai, Gabriel. Eu não tô ouvindo ninguém gritar. Independência Gente, olha aqui, ó, pode ser fora violência. Independência morte! Estamos morrendo! Qual o nome do presidente? Independência morte! Nossa! Meu Deus, eu pareço Deus quando morre. Independência morte! Isso é grito! Isso é grito! E me dá um gritinho muito bom. Guerra da independência! Olha, dia! Acabar com a violência! Ótimo! Independência ou morte? 1, 2, 3. Fora Temer!